Olá, amigos. Vamos começar a nossa aula de História do Brasil. Hoje o tema vai ser o Estado Novo. De 1937 a 1945. A eleição direta de presidente da República estava marcada para 1938. Os oposicionistas de São Paulo achavam que Getúlio Vargas não ia realizar as eleições. Decidiram precipitar a campanha eleitoral. Em meados de 36, lançaram a candidatura de Armando de Salles Oliveira, governador paulista. A candidatura contou com o apoio de alguns políticos mineiros e de alguns donos de terra de outros estados. O outro candidato era o paraibano José Américo de Almeida, que era apoiado por Vargas e pelo governo mineiro, pela maioria das lideranças nordestinas e por parte das forças políticas gaúchas. Porém, entre os grupos que dominavam a política e a economia do governo, o que se temia era o retorno dos tempos da política do café com leite. Assim, apoiado por essas forças, Getúlio Vargas liderou uma conspiração que passou a tramar um golpe de Estado que o manteria no poder. Com a desculpa de que um golpe comunista estava sendo preparado contra o governo, no dia 10 de novembro, o Congresso Nacional foi cercado por tropas militares. À noite, através de uma cadeia de rádio, o presidente anunciou a imposição da nova Constituição ao país. Para o líder do golpe, ele inaugurava o Estado Novo. Na verdade, porém, implantava uma ditadura. Portanto, vamos começar o Estado Novo. A Constituição do Estado Novo extinguiu o Congresso Nacional, as Assembleias Legislativas Estaduais e as Câmaras Municipais. O governador do Estado passava a ser nomeado e destituído diretamente pelo presidente da República. Esse governaria o país através de decreto-lei, que não precisava da aprovação de ninguém. A liberdade civil foi suspensa, o que significava que qualquer pessoa poderia ser parada pela polícia, por exemplo, para explicar de onde vinha e para onde estava indo. Os partidos foram extintos. Políticos da oposição liberal foram presos ou expulsos do país. Sobretudo suspeitos de comunismo eram perseguidos ou torturados, principalmente no Rio de Janeiro. Então, a desculpa do comunismo para o golpe de Estado. O Departamento de Imprensa e Propaganda foi criado para fazer propaganda da ditadura de Getúlio Vargas, censurar jornais, revistas, filmes e emissoras de rádio. Eles só poderiam transmitir notícia autorizada pelo DIP. Então, o DIP era o Departamento de Imprensa e propaganda. Quer dizer, já naquele tempo já havia propaganda de governo. Só poderia ser transmitido notícia autorizada pelo DIP, que instalava fiscais na redação dos jornais, além de manter censores que acompanhavam a programação de cada rádio. A ditadura getulista, entretanto, não era fenômeno isolado no mundo. Na Europa, no Japão e na América Latina, regime semelhante vinha sendo implantado desde os anos de 1920. O modelo para todos era a ditadura da Itália. Portanto, a ditadura da Itália
era fascista. Na verdade, para ser fascista é preciso ser ditadura. Muito importante não confundir as coisas. Na Europa, no Japão e na América Latina haviam essas ditaduras. Itália fascista de Benito Mussolini, né? Vamos colocar Mussolini, já que nós vamos aprofundar isso na história geral. Então, fascista Mussolini. Na Alemanha nazista, conduzida por Adolf Hitler a partir de 1933. 1933, na Alemanha de Hitler. Portanto, não podemos confundir essas políticas com as políticas que observamos hoje em dia no mundo. Na verdade, são incomparáveis. Com parte de seus interesses satisfeitos, mesmo a oposição liberal acabou aderindo ao Estado Novo. Além disso, outros fatores contribuíram para seu fortalecimento. No início dos anos 40, com a Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, o preço internacional do café voltou a subir, que favoreceu a produção da indústria nacional. Aliás, essa que já vinha se tornando importante passou a ser prioridade. Quer dizer, de 39 a 45, com a Segunda Guerra Mundial, o café volta a subir. Isso no período da Segunda Guerra Mundial. Período da Segunda Guerra Mundial, café volta a subir, que favoreceu a produção da indústria nacional. Aliás, essa que já vinha se tornando importante passou a ser prioridade. Portanto, vamos colocar a indústria como prioridade. A indústria como prioridade. Tanto vamos colocar uma estrelinha aí. A guerra impediu a importação de vários produtos, fazendo surgir no país muitas fábricas de papel e celulose, vidro, cimento, mármore, alumínio, material para ferrovia, máquina de costura, etc. A indústria de tecido e de alimentos mais antigas também cresceram, aproveitando os preços em alta em função da guerra. Com o Estado Novo, o Brasil passou a investir diretamente no setor industrial, superando sua antiga condição de exportador de produto agrícola e matéria-prima. Foram criados nesse período a Companhia Siderúrgica Nacional. Companhia Siderúrgica Nacional. Companhia Siderúrgica Nacional. Portanto, dá para saber da utilização do ferro. A Companhia Vale do Rio Doce também. Companhia Vale do Rio Doce. Companhia Vale do Rio Doce. Também, historicamente, portanto, várias coisas no país daquela época. A Companhia do Vale Doce era especializada na exploração de minérios. Elas eram decisivas para a industrialização do país, mas muito cara. Somente o governo possuía capital para investir. As condições dos trabalhadores.
A expansão da indústria fez crescer as cidades e gerou mais empregos, beneficiando a classe média, que em grande parte apoiava a ditadura de Getúlio. Com o resultado do desenvolvimento das fábricas, aumentou também o número de operários, sobretudo no Rio de Janeiro e em São Paulo, principais centros do Brasil. Esses trabalhadores vinham do campo e, em sua grande maioria, eram negros e mestiços, descendentes de escravos sem qualquer formação especializada. Por isso acabavam em subemprego, no serviço doméstico ou no comércio ambulante, quando não ficavam desempregados. Tal situação era interessante para os industriais, pois essa grande oferta de mão de obra podia manter os salários baixos, recebendo pouco ou permanecendo a maior parte do tempo sem emprego. Muitas dessas pessoas povoaram favelas ou ocuparam cortiços. Ao mesmo tempo, à frente de uma ditadura, Getúlio Vargas procurou criar uma imagem favorável, que fosse bem acolhida, sobretudo pela grande maioria pobre e pela classe média. A legislação trabalhista de Vargas. O aumento de trabalhadores na cidade e, ao mesmo tempo, condições de pobreza ou miséria que eles eram levados provocaram o crescimento do movimento operário. Portanto, vamos colocar aqui legislação trabalhista de Vargas. O aumento de trabalhadores na cidade e, ao mesmo tempo, as condições de pobreza ou miséria eram levados a provocar o crescimento do movimento operário. Para controlar, o governo passou a atender algumas de suas antigas reivindicações, enquanto intervinha diretamente no sindicato. Os diretores eram escolhidos por ele. Greve e protesto estavam proibidos durante o Estado Novo. Portanto, greves proibidas. Greves proibidas durante o Estado Novo. Para tratar da disputa trabalhista entre patrões e empregados, surgiu a Justiça do Trabalho. Em 1940 foi criado o salário mínimo. Justiça do Trabalho. Justiça do Trabalho. Salário mínimo em 1940. Criado o salário mínimo, talvez a mais conhecida iniciativa de Vargas. E a jornada passou a ser de 8 horas diárias, né? Jornada. 8 horas. Portanto, a jornada de trabalho passou a ser de 8 horas. Em 1943, todas essas leis foram reunidas na Consolidação das Leis do Trabalho, CLT. Quer dizer, poderemos dizer que o governo cedeu à pressão dos operários. Por isso, muitas conquistas no governo de Getúlio Vargas. Então, 1943, a CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. Consolidação das Leis do Trabalho.
em grande parte ainda hoje em vigor. Essas medidas tornaram Getúlio Vargas conhecido como o pai dos pobres e o fizeram conquistar a simpatia, sobretudo dos trabalhadores urbanos, vindo do campo onde não possuía proteção legal. Contudo, a legislação getulista tentava impedir qualquer autonomia política dos trabalhadores, ao mesmo tempo que não prejudicava os lucros dos patrões. Portanto, com essas medidas, passou a ficar conhecido como o pai dos pobres. Pelo menos era propaganda. Pai dos pobres. A crise do Estado Novo. A crise do Estado Novo. Tudo que sobe, desce, né? Não vamos estar colocando a crise do Estado Novo. Até os primeiros anos da década de 40, a ditadura de Vargas parecia não enfrentar maiores problemas. Mas a situação se complicou a partir de 1942. Políticos que estavam no exílio faziam campanha contra o governo brasileiro em jornais e revistas. No Brasil, mesmo sofrendo repressão e perseguição, os comunistas atuavam clandestinamente contra o Estado Novo. Em 1942, Getúlio Vargas se encontrava numa situação difícil. A Segunda Guerra Mundial tomava novos rumos. Contrário à vitória da Alemanha nazista de Adolf Hitler e da Itália fascista de Benito Mussolini, regime aos quais o governo Vargas era simpático. Nessa época, os aliados conquistaram as primeiras vitórias na Europa, enquanto os alemães atacavam navios mercantes brasileiros. Diante dessa situação, as forças oposicionistas pressionavam o governo Vargas para que declarasse guerra à Alemanha. Portanto, em 1942 a coisa começou a ficar ruim para Getúlio Vargas. A partir de 1942, em julho de 1942, houve uma série de manifestações que exigiam que o governo brasileiro se posicionasse contra a ditadura fascista e nazista. Portanto, havia pressão do governo contra fascismo, fascistas e nazistas. Havia uma pressão no sentido de que o governo deveria se posicionar contra. Uma pressão muito intensa e o governo começou a tremer. Isso em 1942 já começou a acontecer isso. O governo de Vargas se viu forçado a eliminar de seu governo os elementos favoráveis ao fascismo e declarou guerra à Alemanha e à Itália no dia 31 de agosto de 42. Portanto, 31 de agosto de 42 declarou guerra à Alemanha. Portanto, declarou guerra à Alemanha. O Brasil enviou mais de 15 mil soldados para o combate. A situação tornou-se contraditória e insustentável para o Estado Novo na Europa. O exército brasileiro lutava contra a ditadura fascista, enquanto no Brasil permanecia intacta a ditadura getulista, inspirada no próprio fascismo. Fatores internos também destabilizaram o governo Vargas, como a oposição de jornais, intelectuais, profissionais liberais e o próprio exército. Além disso, a produção das empresas ficou prejudicada, pois a partir de 43 a guerra passou a dificultar a importação de peças de posição para as indústrias. Obviamente, isso gerava insatisfação entre os empresários. Portanto, o Brasil enviava 15 mil soldados para lutar contra o fascismo e o nazismo. No fundo,
o Brasil. O ano de 45 iniciou com um grande desafio à ditadura. Em janeiro, em São Paulo, intelectuais liberais de esquerda realizaram o primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, lançando o Manifesto pela Democracia. A partir de fevereiro, a imprensa passou a romper a censura, divulgando declarações e entrevistas de membros da oposição. Em abril surge a União Democrática Nacional, a UDN, né? UDN, União Democrática Nacional. Quer dizer, ela surge em abril de 1945, surgimento da UDN, União Democrática Nacional. O nome já diz muita coisa. A palavra democrática, ela tem um sentido muito usado durante o tempo de esquerda, né? Sentido de esquerda. A União Democrática Nacional, partido que reuniu representantes oposicionistas, ex-tenentes liberais, alguns intelectuais de esquerda. A UDN exigia a deposição de Vargas e a eleição direta para presidente da República. Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e câmaras municipais. A oposição, entretanto, estava dividida. Uma corrente liderada pela UDN defendia a destituição imediata de Getúlio Vargas e o fim da ditadura. A outra, composta pela oposição liberal e pelo Partido Comunista do Brasil, que foram legalizados, também favorável ao fim da ditadura. Era simpática a permanência do presidente, pelo menos até que uma Assembleia Constituinte elaborasse nova Constituição para o Brasil. Essa corrente acreditava que era possível negociar com Vargas, cujo nacionalismo considerava positivo. O ditador tentou se apoiar nessa última força, também formada por sindicalistas e burocratas dependentes do Estado. Vargas procurou golpear a oposição da UDN, antecipando as eleições para governos estaduais e prefeitura para 2 de dezembro de 45, 5 meses antes do previsto. Com isso, diminuiria o tempo da campanha eleitoral nos estados. Preocupada com a manobra de Vargas, que tentaria se articular com setores populistas, a UDN optou por um golpe de Estado no dia 29 de outubro. No dia 29 de outubro, generais ligados ao partido derrubaram o presidente, cercando o Palácio do Catete, exigindo sua renúncia. Portanto, 29 de outubro, 29 de 10 de 45, generais ligados ao partido derrubaram o presidente, cercando o Palácio do Catete. Palácio do Catete. Realmente, naqueles tempos, não havia brincadeira. Exigiram a renúncia de Vargas e membros do seu governo. Entretanto, não sofreram qualquer violência. O ex-presidente pôde, inclusive, candidatar-se ao Senado e à Câmara dos Deputados. Portanto, começava a República Populista. República Populista de 1946 a 1964. Em 1945, as forças de oposição ao Estado Novo se uniram para derrubar a ditadura getulista e restabelecer a democracia. Mas havia uma dúvida: qual Estado iria compor o Brasil? Como seria o governo?
Todos tinham os mesmos projetos, mesmas esperanças e mesmo interesse. Toda essa questão não era fácil de resolver porque a divergência que existia na sociedade brasileira conduzia a fortes tensões políticas e sociais. A maioria da população pobre, mantida distante do poder, desejava ampliar seus direitos e garantir melhores condições de vida e trabalho. Contudo, a minoria rica, que era proprietária das indústrias e terra, controlava o governo e não estava disposto a ceder. Então, a Constituição de 46, né? A Constituição de 46 e o governo Dutra. Numa eleição em que analfabetos, soldados e cabos continuavam proibidos de votar, a 2 de dezembro de 45, vamos colocar aqui, (2 de 12 de 1945, for eleito presidente da República e a Assembleia Constituinte. Com 55% dos votos, o general Eurico Gaspar Dutra, 55%, Eurico Gaspar Dutra, tornou-se presidente. A Constituição aprovada no dia 16 de setembro de 46 recuperou a antiga forma. 16 de 9 de 1946, nova Constituição. Recuperou a antiga forma republicana de governo, com presidente, Senado e Câmara dos Deputados, garantiu-se o voto secreto e universal. Portanto, voto secreto e universal. Esse voto secreto inclui, inclusive, mulher. Mas analfabetos, cabos e soldados continuaram excluídos. Além disso, alguns aspectos da ditadura getulista permaneceram. O presidente da República manteve bastante poder, sindicatos continuaram submetidos ao Estado e as grandes propriedades de terra continuaram intocadas. Quer dizer, não houve necessidade de tocar nas terras. No início, o governo Dutra procurou intervir menos na economia. Limitou-se à área de saúde, educação, transporte e energia, que mesmo assim continuava mal atendida. Ao mesmo tempo, favoreceu empresas comerciais nacionais e estrangeiras, enquanto impedia a elevação dos salários. Liberava as importações sem qualquer seleção. Porém, o governo Dutra acabou prejudicando o crescimento da indústria nacional. A situação acabou favorecendo o retorno de Getúlio Vargas. Então vamos ter o retorno de um ex-presidente. Vamos ter um retorno de um ex-presidente. Retorno
do pai dos pobres. Nesse período, o Brasil avançava em sua indústria, superando a condição de país exportador de produto agrícola. Agora não fazia mais sentido partido ou governos que representassem interesses de grandes fazendeiros. Industriais, banqueiros e comerciantes assumiam importância cada vez mais decisiva na economia brasileira e desejavam ter a mesma participação no governo. Com o apoio dessas forças, Vargas foi o vencedor da eleição presidencial de 3 de outubro de 1050. 3 de 10 de 1950. Quer dizer, quem mandava no país era a indústria. A indústria mandava no país. Por isso que Getúlio Vargas obteve a vitória na eleição. A maior parte do eleitorado votou em Vargas, porque os salários ganhados rurais e urbanos, que era a maioria do eleitorado, viu na política social e trabalhista do ex-ditador a esperança de melhoras condições de vida e de trabalho. Por outro lado, o futuro presidente prometia fortalecimento e ampliação da indústria brasileira, o que contentava o empresário nacional. Então, vamos tocar no assunto aqui. Nacionalismo de Vargas. Ao assumir a presidência da República em 51, Vargas colocou a industrialização como prioridade no país. 1951 assumiu, O velhinho assumiu de novo o governo. Prioridade à indústria, novas usinas hidrelétricas foram criadas. Surgiram planos para abrir e asfaltar estradas, construir pontes, levar a rede elétrica a maior número de cidades, etc. Emissora de rádio, partido e sindicato mobilizavam o povo em favor de outra prioridade do governo Vargas, o nacionalismo. O governo procurava reservar algumas atividades econômicas ao capital nacional e ao Estado. Por exemplo, a exploração de minérios, indispensável para o desenvolvimento das fábricas. A indústria de base, aço, alumínio, petróleo, etc. Só poderia pertencer ao governo ou a investidores brasileiros. Aos empresários estrangeiros restaria a produção de automóveis, eletrodomésticos, etc. Além disso, como precisar de apoio dos trabalhadores, Getúlio Vargas concedeu certa liberdade para que operários se organizassem e promovessem greves. Portanto, começa um pouco a abertura já no governo de Vargas. Mas chegava ao fim o segundo governo Vargas. A política econômica de Vargas, porém, gerou inflação e elevação do custo de vida, o que atingiu diretamente os trabalhadores. Com isso, as greves estouraram. Em março de 1953, 300 mil operários pararam São Paulo. Quer dizer, no mês de março de 1953, 300 mil greve em São Paulo. Quer dizer, uma das maiores greves naquele tempo. A situação política também se complicou. Em fevereiro de 54, o ministro do Trabalho, João Goulart, reajustou o salário mínimo em 100%. Portanto,
Ministro do Trabalho, João Goulart. Em fevereiro de 1954, reajustou o salário mínimo 100%, salário reajustado. A gente pergunta, dá para cumprir, né? O ministro do Trabalho era João Goulart, em fevereiro de 54, concedeu reajuste de 100% do salário mínimo. Pressionado pela oposição, o governo voltou atrás e o ministro renunciou. Mas no dia 1º de maio, vai conceder o reajuste e pediu o apoio dos trabalhadores. Com esse aumento salarial, cresceu a desconfiança das classes mais ricas em relação ao governo. O presidente acabou isolado, contando apenas com o apoio das classes mais baixas, que eram mal organizadas, sem condições de enfrentar os opositores do governo. Então, em 1º de maio, o presidente concedeu o aumento. Cedendo um pouco à classe trabalhista. E também pensando se manter no poder. Mas não poderia esquecer que exatamente os poderosos que o mantinham no poder. Mas ele acabou cedendo. No dia 22 de agosto de 54, oficiais da Aeronáutica publicaram um manifesto reivindicando o afastamento de Getúlio Vargas da presidência. No dia 23, foi a vez de general do Exército fazer a mesma exigência. Na manhã do dia 24, dessa vez assinado pelo próprio ministro de Guerra. Portanto, 22, 23 e 24, 22, 23 e 24 de agosto, foi pressionado a se afastar do governo. À noite, no Palácio do Catete, Getúlio Vargas escolheu a saída mais radical. Com um tiro no peito. Numa carta-testamento, Vargas culpa as forças e os interesses contra o povo, que desejariam sufocar sua voz para que não continuasse defendendo o povo e principalmente os humildes. A morte de Vargas provocou grande repercussão no país. Manifestações de rua e greve demonstraram a oposição popular às forças políticas que tentaram derrubar o presidente. Então, termina de forma trágica o governo de Getúlio Vargas. Como vamos chegar? As eleições presidenciais de 1955 foram vencidas por Getúlio Kubitschek de Oliveira como presidente, João Goulart como vice. Naquela época, o presidente e o vice se candidatam separadamente. Podiam não pertencer ao mesmo partido. Juscelino representava industriais e banqueiros, além dos grandes proprietários de terra. Goulart, também chamado Gangue, por sua vez, obteve o voto dos trabalhadores, em geral das camadas mais baixas da classe média. Ex-ministro do Trabalho de Vargas, Janga agora se transformara no líder do nacionalismo e do trabalhismo. Portanto, 1955, Juscelino Kubitschek de Oliveira
Juscelino passou a ser o presidente, tendo como vice o Jango, que era o João Goulart. João Goulart, líder nacionalista e trabalhista. Não citamos que o partido principal em pauta, o partido de Getúlio Vargas era do PTB, do Partido Trabalhista Brasileiro. O desenvolvimentismo era o plano de Juscelino Kubitschek. Com o empréstimo do exterior, o governo JK retomou a construção de pontes, estradas, hidrelétricas, criou novas siderúrgicas, Usiminas, Cosipa, aumentou a produtividade da Petrobras, que é a empresa estatal de petróleo, e ergueu a nova capital federal, Brasília, inaugurada em 21 de abril de 1960. Foram concedidas facilidade para investidores. Portanto, vamos destacar Usiminas, Cosipa, ergueu Brasília, ergueu Brasília, (21 de 4 de 1960), inaugurada. Portanto, em 21 de abril de 1960, ela foi inaugurada. Com incentivo, estrangeiros importaram máquinas e equipamentos. O setor que recebeu mais capital estrangeiro foi a indústria automobilística. Durante o governo de JK, se instalaram aqui várias fábricas de automóveis estrangeiras. Essa política ficou conhecida como desenvolvimentismo, produziu anos de euforia, cujo maior símbolo era Brasília. Juscelino falava em novos tempos, novo Brasil, nova maneira de ser. Tal como nos anos de 30, a indústria foi vista como um caminho para a emancipação do Brasil, para o bem-estar de toda a sua população. Porém, os benefícios dessa industrialização atingiu somente as classes mais ricas. Não chegava na mesma proporção aos mais pobres. Em 1960, ainda em consequência dos anos JK, a inflação chegou a 25%. Mas na eleição daquele ano, veio a resposta da população. Jânio da Silva Quadros foi eleito presidente, fazendo carreira independente das forças políticas tradicionais. Ele soube captar como ninguém a satisfação da classe média e do operariado, bastante prejudicado pelo desenvolvimento de Juscelino. Portanto, a inflação, 1960, Jânio Quadros
ganha a eleição de presidente. A inflação estava na casa dos 25%. Portanto, em cima dessa bandeira, Jânio Quadros acabou vencendo a eleição. Com um discurso inflamado, em que prometia renovação e moralização, com sua aparência de homem simples, despenteado, vestindo ternos modestos, ouvindo pessoas humildes do povo, Jânio Quadros logo conquistou o eleitorado. Ficou o famoso símbolo que ele escolhera para a sua campanha, a vassoura, que representava a limpeza que pretendia fazer, livrando o governo da corrupção. Jânio foi eleito com a maior votação da história da República Brasileira até então. João Goulart foi reeleito como vice-presidente. A política econômica de Jânio acabou favorecendo o setor agropecuário e prejudicando as pequenas e médias empresas. Ao mesmo tempo, elevaram-se os frutos das grandes empresas, que por causa disso aumentaram o preço de seus produtos. O preço do pão e do transporte também subiu. No plano internacional, Jânio iniciou contatos para reatar relações diplomáticas com a União Soviética, a grande potência comunista inimiga dos Estados Unidos. Com isso, passaram a acusá-lo de simpatia por ideais e países comunistas. Portanto, o Jango, vamos terminar nossa história aqui com o Jango e o desenrolar que vai ter essa história, e vamos continuar na próxima aula. Na noite de 24 de agosto de 1961, o governador da Guanabara, estado recém-criado, 24 de agosto, que compreendia apenas a cidade do Rio de Janeiro e que deixou de existir em 1975, Carlos Lacerda anunciou na televisão que Jânio estaria planejando um golpe de Estado. Carlos Lacerda governador da Guanabara, estado da Guanabara. Esse estado existiu até 1975. Jânio estaria planejando um golpe de Estado, pretendia fechar o Congresso e, com apoio do Exército, tornar-se um ditador. A reação do presidente foi tão surpreendente quanto a denúncia. Na manhã do dia 25, Jânio Quadros renunciou à presidência da República. Esse assunto nós vamos continuar na próxima aula. Exatamente, aqui nós estamos na aula 14, vamos continuar na aula 15. É um estudo singelo, mas muito importante para a preparação para concursos e também para o Enem. Porque não é só o vídeo, é importante fazer leituras, é importante fazer exercícios, tudo isso é importante a prática. Quanto mais você vê vídeo, mais você está recebendo o conteúdo, inclusive questionando e acrescentando alguma coisa que possa faltar. Aconteceu, a condecoração do Che Guevara. A situação política tornou-se mais grave quando Jânio Quadros condecorou Ernesto Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul, a mais alta honraria da República Brasileira. Guevara era ministro das Relações Exteriores de Cuba e um dos principais líderes da Revolução, que em 59 instalou o comunismo naquele país. Portanto, vamos terminar a nossa aula de hoje falando um pouco sobre o governo de Jânio Quadros e vamos continuar
na nossa próxima aula sobre a renúncia de Jânio Quadros. Essa renúncia vamos deixar para a nossa próxima aula. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, comente. As tuas dúvidas e acréscimos são muito importantes. Algumas coisas que faltaram no decorrer da aula, vamos estar colocando em vídeos, reforçando determinados conteúdos. Alguns conteúdos que ficaram para trás, vamos estar colocando. Importante que em cada